Kitsault foi construída para ser um centro urbano no meio de uma área selvagem do Canadá. Entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, o local deu novos ares para a região inóspita nos confins da Colômbia Britânica. O lugar tinha toda a estrutura que uma pequena cidade ou vila cobiçada poderia oferecer. Um grande shopping center, academia, teatro, bancos, restaurantes variados e escolas. Depois que sua construção foi finalizada em meados dos anos 1980, mais de 1.200 pessoas se mudaram para lá, esperançosas para construir um futuro próspero. Mas apenas 18 meses depois, Kitsault havia sido abandonada. Porém, ao contrário de outros exemplos, a cidade canadense não foi simplesmente deixada para trás por completo. Em vez disso, ela foi cuidadosamente mantida pelo governo local ao longo dos anos, sobrevivendo hoje como uma cápsula do tempo intocada de décadas passadas. A história de Kitsault é tão bizarra, tão cheia de excessos, desdobramentos meteóricos e defenestrações ainda mais aceleradas, que se não fosse bem documentada, pareceria uma fábula com uma moral totalmente distorcida. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Embora existam diversas cidades fantasmas espalhadas através do globo, Kitsault é diferente. Muitos desses centros abandonados foram esquecidos pelo tempo e se deteriorando ao longo dos anos. Mas a cidade canadense continua de pé, sendo preservada e servindo como uma janela para uma época passada. Ela foi criada quase do nada nos anos 70 no Canadá, e antes mesmo que seus colonos se adaptassem aos rigores do clima, já havia se tornado uma cidade fantasma. Todo mundo falava das maravilhas do molibdênio, um metal prateado e resistente usado em ligas para reforçar a dureza e resistência, e não era incomum encontrá-los no nariz de foguetes no meio de uma corrida armamentista. Depois de algumas oscilações nos preços e vendo como no Alasca, nos Estados Unidos ou mesmo no Canadá já havia depósitos com sinais de esgotamento, o setor decidiu procurar depósitos alternativos, e um deles foi localizado na Colômbia Britânica no foz do rio Kitsault. A empresa americana Phelps Dodge pegou a calculadora, fez as contas e estimou que abrigava cerca de 109 milhões de toneladas desse metal precioso que estava se esgotando em outras latitudes. Claro, havia um problema sério para explorá-lo. O depósito ficava em uma área remota, inóspita, que carecia do mais básico para iniciar qualquer mina: mão de obra. A região tinha um interessante passado de mineração em prata, chumbo, zinco e cobre já haviam sido extraídos de suas terras. Entre os anos de 1960 e o início dos anos 1970, de fato, alguns mineiros haviam raspado algumas toneladas de molibdênio. Naquela época, os trabalhadores chegaram à reserva de barco da cidade vizinha de Anse Armin, localizado a apenas alguns quilômetros dali. Mas em 1979 a cidade já estava meio abandonada e não resolveu o grave problema da Phelps Dodge. A solução foi criar uma cidade praticamente do zero. Havia muito dinheiro em jogo, então o conglomerado americano decidiu colocar toda a carne na grelha. Escolheu uma planície ampla, seca e elevada em um cenário idílico de florestas boreais e fiordes. E começou a trabalhar para construir 100 residências unifamiliares e duplex, 7 prédios de apartamentos, linhas telefônicas, televisão a cabo e estação de tratamento de águas residuais. Com
Como teria sido difícil convencer os mineiros a se mudarem com suas famílias para um lugar remoto apenas para trabalhar e dormir, sem outra distração que não a pesca, a empresa também planejou uma oferta de lazer e serviço que deu a Kitsoe, e sim, definitivamente, o aspecto de uma autêntica cidade confortável e acolhedora. Entre outras reivindicações, acabou recebendo um centro comercial e um centro comunitário, uma biblioteca, um hospital, uma escola e um ginásio. Tinha até a sua própria piscina. O material chegava de navio e os caminhos eram traçados pelas montanhas. As obras começaram em 1978 e em tempo recorde, por volta de 1980, com a pintura e reboco ainda frescos, os primeiros colonos se instalaram. Em muito pouco tempo, Kitsoe tornou-se o que a Phelps Dodge havia planejado. Uma cidade completa, com seus alunos e suas famílias, depositando suas economias todos os meses em uma agência aberta de propósito pela Royal Bank. O experimento, infelizmente, durou ainda menos do que o necessário para construir Kitsoe. Durante a recessão de 1982, os preços despencaram e o cenário mudou radicalmente para o molibdênio. O outrora desejado mineral perdeu interesse e com ele a viabilidade daquela remota cidade cuja razão de ser e base econômica não era outra que a mineração. Um ano e meio após a sua abertura, a mina foi fechada. Quando os moradores de Kitsoe se viram sem trabalho, privados de salários e isolados, o movimento de caminhões voltou, embora de outro tipo. Os caminhões de remoção substituíram os caminhões de materiais de construção e, em vez de seguir para a planície, dirigiam-se para outras latitudes do Canadá. Acredita-se que cerca de 50 milhões de dólares na época, o que hoje seria equivalente a algumas centenas de milhões, foram gastos na construção da cidade. Apesar de todo esse investimento, Kitsoe acabou se tornando uma cidade fantasma, vazia, sem atividade, uma cápsula do tempo peculiar com um cheiro de novo e uma estética dos anos 80. Assim, foi colocado à venda em 2005. Sua história e construções chamaram a atenção do milionário indiano Krishna Sadantiran. Ele comprou a cidade por 7 milhões de dólares e começou a traçar seu renascimento. Desde então, o milionário gastou cerca de 25 milhões de dólares em atualizações e manutenção. Mais de uma dezena de zeladores percorrem as casas e outras estruturas, verificando suas condições e fazendo reparos. Eles cortam a grama, aparam as árvores e varrem as ruas. Graças a um investimento considerável em manutenção, hoje a cidade permanece quase congelada, parecendo não muito diferente de quando seus últimos colonos partiram há 4 décadas. Há até cartões de empréstimo nos armários da biblioteca. Isso não significa que ela desistiu de uma segunda chance. Krishna Sadantiran já apresentou diversos planos para revivê-la, desde transformar a cidade fantasma em um centro para cientistas e artistas até convertê-la em um terminal de gás natural, mas até o momento nenhum deles saiu do papel. Assim, Kitsoe continua abandonada, mas poucos grupos turísticos possuem a permissão para visitá-los todos os anos. A região se tornou uma cápsula do tempo para os anos 1980, com estabelecimentos decorados com tapetes cor de vinho e azulejos geométricos em suas paredes.